Mandezinha, peço para fazer uma oração aqui, tá? Tá a mensagem. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós temos entendido, meu Deus, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Deus, que o Senhor a cada dia, meu Deus, possa estar cuidando de nós. Que o Senhor a cada dia, meu Deus, possa estar nos ensinando a buscar mais e mais no Senhor, ó Deus. Que nós possamos estar aqui nessa noite, não por estar, mas que nós possamos estar aqui para ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos estar aqui para ouvir e sentir o mover do Senhor, a presença do Senhor. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Deus, que neste momento quero colocar diante de Ti a vida do irmão, Senhor, na Tua presença, Pai, que ele vai transmitir a Tua palavra, que nada venha sair do Teu Filho, mas que seja, meu Deus, enviado, que o Senhor possa estar ensinando tudo que ele abrir a boca para falar, que seja de todo o coração, que seja o ensinamento da Tua palavra. Nós colocamos diante de Ti, meu Deus, o Teu Filho, que transmite essa palavra aos nossos corações e que nós possamos sair daqui diferentes, que nós possamos amanhã falar para os nossos irmãos, aqueles que não pôde estar aqui, falar que eles perderam, que foram a bênção, incentivar a cada dia, meu Deus, estar trazendo os Teus filhos aqui. Que o Senhor possa estar abençoando o Teu filho, Pai. Cuida, meu Deus, do Teu filho aqui neste momento, com o Espírito Santo do Senhor. Fala, meu Deus, ao coração do Teu filho, que ele possa transferir a Tua palavra para nós, e que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Esta é a minha oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a maravilhosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Amados, é um privilégio estar aqui nesse dia de hoje. É sempre um privilégio ter a oportunidade de falar um pouco sobre a palavra do Senhor, né? O Senhor nos concedeu, pela infinita misericórdia, um ministério da reconciliação, né? Deus nos separou para que possamos representá-lo, para que possamos ser instrumentos de bênção onde quer que Ele nos envie. E já tem um tempo que eu cheguei aqui em Itaiobeiras. Louvado seja Deus. Deus me trouxe para cá, né? Eu busquei direção, Deus confirmou, eu vim. E faz um tempinho que estou aguardando de Deus uma oportunidade. Engraçado que essa semana eu tive 2 oportunidades para poder viajar, né? Eu tive uma oportunidade, um convite para poder ir para Berizal, aqui do lado, né? No sábado à noite, no caso eu não estaria aqui. E quarta-feira à tarde eu recebi folga, quarta à tarde, quinta, sexta, porque está tendo reforma lá no posto. Então eu podia ir passar o final de semana com quem? Com mamãe, né? Amanhã é dia das mães. O presente seria a minha presença lá, né? Eu fui no final de semana passado, fiquei um dia só. Dá gostinho de quero mais, né? A gente chega depois de 2 meses sem ver a mãe, chega lá, fica um dia e volta para trás, fica... Aí, só que Deus colocou uma coisa no meu coração. A pessoa me convidou para ir ao Berizal, eu falei assim, ó, não sei, acho que não vai dar para ir, não, porque você vai fazer alguma coisa? Não, estou aguardando, estou descansando em Deus, né? Kátia tinha comentado comigo que ia convidar o irmão Marcos para deixar a palavra. E eu falei assim, Senhor, Tu sabes todas as coisas, né? Estou aqui, como sempre estive, em qualquer lugar que o Senhor me envie à disposição, mas eu não busco oportunidade, mas eu descanso em Deus, né? Se Deus quer, Ele prepara e passa para a gente, né? E aí, nessa posição que eu estava, mas alguma coisa no meu íntimo me dizia que era para eu ficar, não era para eu ir para Montes Claros, não. Aí eu falei assim, quarta-feira à noite eu ia ter que dar aula, porque eu dou aula aqui no curso, aqui, e eu não tinha como viajar na quarta. Então, eu vou ter que viajar na quinta de manhã, né? Fui lá para Montes Claros. E quarta-feira à noite a Kátia entrou em contato comigo, me perguntando se eu podia vir aqui no sábado e deixar uma palavra da parte do Senhor. Aí eu falei assim, sabia que eu não estava assim, me sentindo assim, incomodado à toa.
Deus queria me usar e quer me usar pela infinita misericórdia dele para passar a mensagem. Geralmente eu gosto de ter um tempo, uma semana ou mais, para poder buscar o Senhor, Ele me dar uma palavra, degustar essa palavra, eu comigo mesmo, aprender com ela, para depois passar. Mas Deus me deu 2 dias de folga do trabalho. Então, tudo providencial, porque nosso Deus é um Deus, Jeová Jireh, é um Deus de providência, né? Louvado seja o Senhor, Ele providenciou o tempo. E eu falei assim, pensei que eu ia poder estar assim, ter a liberdade de, não de escolher, mas de esperar o tema. Aí a Kátia falou assim, não, o tema é esse aí, né? Fiel nos relacionamentos familiares. Eu falei assim, Senhor, então me fala o que é que o Senhor quer que eu diga lá, né? Isso aqui, Arauto de Cristo, é o codinome, é como eu costumo me chamar pela internet. Eu não uso meu nome pela internet, nas redes sociais, né? Eu coloco esse apelido, né? Para que eu não seja visto. É Jesus que tem que ser, né? Eu só sou um arauto, um mensageiro a levar a mensagem, né? E aqui embaixo está muito pequeno. Dá para dar um foco? Não dá para aumentar mais que isso não, né? Então deveria ter. Primeira vez que eu faço um slide para cá, então vai ficar pequeno algumas coisas. Aqui tem arautodecris.com, é o blog que eu criei já tem uns 2, 3 anos, tem algumas palestras lá a respeito dos fins dos tempos, e estudos bíblicos e palestras de outros pastores daqui do Brasil, de fora do Brasil, vídeos para edificação. Então quem quiser, tiver interesse em pegar e dar uma olhadinha no blog, entra lá, porque Deus vai edificar a sua vida. Louvado seja o Senhor. Mas o tema de hoje é fiel nos relacionamentos familiares. Ela me passou esse tema e eu falei assim, Senhor Deus, olhando primeiramente, só de ler familiares, você dá a entender que é para falar a respeito do contexto familiar nosso, não é verdade? Nosso, no dia a dia. Fiel dentro dos relacionamentos familiares. Aí eu falei assim, Deus, tá, o Senhor quer que eu fale sobre família? Eu sou solteiro, Senhor, né? Sou solteiro, não tenho uma esposa, não tenho filhos. Como é que eu vou falar de algo que eu ainda nem tive a oportunidade de experimentar, né? Mas eu falei, Cátia, eu vou orar, ver o que é que Deus vai trazer para o meu coração. E louvado seja o Senhor que a palavra de hoje confirmou, a primeira palavra lida hoje, Salmo 127. Eu gosto de mandar essas coincidências, porque a gente sabe que não é coincidência. É providência, é Deus confirmando a palavra. Lá no Salmo 127, verso 1, está escrito o que? A primeira parte A. Então, parte A. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Então, antes de entrar no contexto familiar, que de uma certa forma eu ainda nem tenho experiência quando ele está falando, só tenho na teoria, na prática, ainda não, estou aguardando, descansando, o Senhor prepara lá, Deus. A Rebeca traz para mim. Né? Deus colocou no meu coração falar do princípio de todas as coisas. Quais as possíveis vertentes a serem analisadas desse assunto em relação à família? Existem 2 vertentes. Quando você pensa em família, existe a vertente humana e existe a outra vertente, a qual? A espiritual, a divina, de Deus. Né? Aí eu coloquei uma vertente vertical, que significa a minha relação com Deus, e uma vertente horizontal, que é a nossa família mesmo, comum, normal. Né? Aqui no primeiro verso, vem falando aqui no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão a gente edifica. Então, Deus colocou no meu coração falar sobre a relação, a vertente vertical. O primeiro passo que a gente tem que ter é um relacionamento correto com Deus, dentro da família de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão serão acrescentadas. Se eu busco ser fiel a Deus no meu relacionamento familiar com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, inevitavelmente, consequentemente, você é fiel dentro da vertente horizontal.
se eu estou sendo submisso à proposta e à vontade de Deus, eu vou conseguir me relacionar bem com meus familiares. Então, se a gente conseguir viver isso aqui de maneira concreta, o restante é consequência. Consequência. Mas claro que a gente tem que estudar, tem que dedicar, tem que submeter, né? A gente fala consequência, parece que é uma coisa fácil, né? Mas no dia a dia, Jesus, só quem é casado aí, tem filhos, uma esposa, é que sabe. Qual dessas vertentes então é mais importante? A vertical. Porque ela estando presente em minha vida, a horizontal vai surgir consequentemente, né? A vertical é a mais importante. Então, vertical é a família de Deus. Então, abra lá, amados, a Bíblia em Efésios, no seu capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versos 11 a seguir. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Sabia que ia ficar pequeno. Olhem na sua Bíblia. Eu consigo ler pela misericórdia de Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Alguém ajuda aí, gente, em nome de Jesus, o irmão a encontrar. Efésios, depois de Gálatas. Depois de Gálatas 2, verso 11. Amém? Vamos ler. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, que povos? Que povos? Vamos lá em cima, gentios e judeus. De ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Que corpo é esse? Que corpo é esse? A igreja. Louvado seja o Senhor, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, no caso dos judeus israelitas, e da família de Deus. Louvado seja o Senhor. Você faz parte dessa família? É o que a gente vai ver no dia de hoje. Se eu faço parte dessa família. E se eu faço parte dessa família, eu estou sendo fiel a ela? O tema de hoje é fiel nos relacionamentos, e nós vamos tratar o nosso relacionamento com Deus. Cada um examine a si mesmo. Eu gostaria de entrar dentro da estrutura familiar de Deus, porque ela é diferente, ela é atípica, ela é peculiar, né? Na família de Deus existe um só Pai. Eu vou colocar mais dois itens ali, mas eu vou falar um pouco mais sobre o Pai, para ver se realmente é isso mesmo, se a Bíblia concorda que há um só Pai. Alguém que tem dúvida a respeito disso? Mas vamos confirmar com a palavra de Deus. Um só Pai. Lá em Mateus capítulo 6, nós vemos que Jesus, ao ensinar os discípulos a buscarem o Senhor, Ele deu-nos uma oração modelo, que é o Pai Nosso, né? E Ele começa o Pai Nosso como? Pai Nosso. Pai Nosso que estás no
no céu. Gente, para a gente hoje em dia isso é comum, mas para aquela época chamar Deus de Pai não era tão comum. Imagina um Deus, na visão dos israelitas, que era totalmente separado deles. Eles tinham que fazer sacrifícios de animais para que pudessem chegar próximo ao templo, de uma certa forma. Porque ele só entrava no santo, o lugar santo, só quem era sacerdote. Eles só iam até o altar apresentar um animal para sacrifício, dali sacrificavam, o sacerdote pegava um pouco do sangue, queimava o restante do animal, ia até lá dentro e aspergia o sangue no lugar santíssimo, naquela cortina que tinha que separava o santo do santíssimo. Então Deus era totalmente separado. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano no lugar santíssimo, no santo dos santos. E de repente vem Jesus falando que Deus é nosso Pai. Então eles tinham uma visão de Deus distante, daquele Deus vingativo, iracundo, que condena com a morte. E de repente vem Jesus passando uma visão suave, amena, amorosa. Pai nosso que estás no céu. Outro versículo que comprova isso está lá em Mateus 23, verso 8 e 10, se quiser abrir. Está lá escrito assim: vós, porém, não queirais ser chamados de rabi. Jesus está puxando a orelha de alguns irmãos, ou no caso de fariseus, que se gabavam por ser mestres. Aí ele fala: porque um só é vosso mestre. Ele está puxando a orelha dessas pessoas que se gabavam, a saber, o Cristo. E a todos vós sois irmãos. Não há distinção de hierarquia entre os seres humanos. Independente da posição hierárquica, religiosa, eclesiástica, todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Esses mesmos rabis que se gabavam, eles eram constantemente chamados pelos discípulos de Pai. E aí Jesus aqui estava puxando a orelha em cima dos rabis que se gabavam e puxando a orelha embaixo dos discípulos que exaltavam os rabis. Acontece hoje em dia? Tem gente exaltando aí bispos, apóstolos, né? Então, só um é o nosso Pai. E nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, no caso era ele mesmo, né? A gente vê que Jesus vem confirmando que unicamente o Pai que está nos céus é o nosso Pai. Se a gente for para pensar, gente, nós somos todos irmãos mesmo, inclusive marido e mulher, filhos, né? Quando a gente subir aos céus, eu não sei como vai ser. Eu acho que tá, glória a Deus. Eu não sei como vai ser, mas nós todos somos irmãos. E às vezes eu fico preocupado. Será que vai ter casamento no céu? Lá a Bíblia fala que nós vamos ser como os anjos. Os anjos se casam? Então dá a entender que parece que não vai ter casamento no céu, né? Então, hoje, a esposa que está do meu lado é minha irmã, o meu filho, não é meu filho, é meu irmão, se ele aceitar Jesus quando ele crescer, né? Em nome de Jesus tem que acontecer isso, ele vai ser meu irmão quando for para o céu, né? Então, só existe um Pai. E Jesus chamava-se Deus de Pai. E isso trazia escândalos entre os judeus. Uma família peculiar. Havia um só pai e há um só filho legítimo. Olha, como assim? E nós? Nós não somos filhos? Mas o que a Bíblia fala? Lá em João 1, verso 18. Abre aí, gente. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Unigênito, essa palavra significa o quê? Único e gênito significa o quê? Quem é da área de saúde aí? Unigênito é o quê? É o único, de único. E gênito vem de quê, gente? Hã? É o único gerado. Gênito de ser gerado. Então, Jesus é o único que participa da natureza divina de Deus. Único. É por isso que ele é o Filho unigênito.
primogênito do Pai. Louvado seja o Senhor. E por causa disso, uma certa feita, os fariseus estavam perseguindo porque Jesus estava curando no sábado. E aí Jesus deu uma resposta para eles. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio, fazendo-se igual a filho de peixe. Ele é filho de Deus, divino, divino é. Louvado seja o Senhor. E Jesus estava mentindo a respeito disso? Não. Vamos ver na palavra de Deus? No princípio era... E o verbo estava com? E o verbo era? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? Pelo verbo. Por Jesus. E sem Ele nada do que foi feito se... Isso é o que João escreve. Mas Paulo, ele é mais detalhista ainda. Lá em Colossenses capítulo 1, Paulo fala... Abre lá, gente. Vocês não vão conseguir ler isso aí, está muito pequeno. Mas é importante ler. Colossenses capítulo 1, no seu versos 15 a seguir, até o 19. Nossa família há um só pai, há um só filho legítimo desse pai. E o Paulo escreve lá aos Colossenses, no verso 15, que Jesus, o qual, aqui está se referindo a Jesus, dentro do contexto, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Lá no primeiro verso que a gente leu, lá em 1 João, lá em João capítulo 1, verso, quando fala que ninguém viu a Deus, Jesus que estava no seio do Pai, o revelou. Lá fala que Jesus estava no seio do... E o Pai criou todas as coisas dentro de Jesus. Ninguém nunca viu Deus. Somente quem viu Deus? Só Jesus viu Deus. Porque Deus se manifesta, a teofania de Deus até no Antigo Testamento, é através de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu o Pai. Jesus fala assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem olha para mim está olhando para o Pai. Ele é a revelação do Pai. Ninguém nunca viu o Pai. Por isso que fala que o Pai é Deus invisível. Agora, tenta imaginar uma coisa. Deus é infinito. A gente sabe. Imagina assim, questão de tamanho, de espaço. Ele é infinito. Ele não tem fim. Você vai expandindo a sua mente aí, saindo aqui da igreja, passando por Taiobeiras, Minas Gerais, Brasil, aí você sai para o universo aí, galáxias, e vai indo. Todo esse universo finito está dentro de Jesus, que está dentro do Pai, que é infinito. O Pai transcende tudo e entra em tudo. É por isso que ninguém nunca viu o Pai, porque Jesus está imerso no Pai. O único que tem contato direto com o Pai e vê o Pai é Jesus. Porque todas as demais coisas estão dentro de Cristo. Daí vem um mistério. Como é que Jesus saiu da posição e se aniquilou e se tornou um ser humano como nós? É por isso que a palavra lá fala que foi aniquilado. Porque a dimensão de quem é Jesus, para o que ele se tornou quando veio morrer por nós, é uma coisa ilógica. Mas aconteceu. Louvado seja o Senhor por isso. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui no dia de hoje. E aí ele fala: Jesus é a cabeça do corpo. Aí dá a explicação. Daí, igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então Deus, o Pai, quis que assim o fosse e foi feito. E Jesus se submeteu e aceitou.
Louvado seja a Deus. Aqui fala que toda a plenitude está dentro dele, de tudo que existe, de tudo que há, inclusive do próprio Pai, porque o Pai compartilhou de si mesmo com Cristo. Por isso que Paulo fala no capítulo 2, verso 9, aí mesmo de Colossenses, que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude toda a divindade está dentro de Cristo Jesus. É o Espírito Santo? Também. Agora nós temos o Espírito Santo, não temos? Podemos falar que toda a plenitude da divindade está dentro da gente? Tem muito mais coisa dentro desse contexto aí, que não é para poder ser discutido agora, mas que Jesus tem muito mais que a gente. A gente só tem uma pequena parcela, mas Jesus tem a plenitude disso aí, e não se resume apenas no Espírito Santo. Vai além disso. Louvado seja o Senhor. Então, nessa família peculiar, existe um só pai, existe um só filho. Tem uma coisa estranha, tem não, gente? Tem como ter filho sem ter o quê? Daí o risco, o perigo de nomear nossa irmã amada Maria de mãe de Deus, porque acaba levando ela a um patamar que as pessoas mais leigas pensam que o pai teve algum envolvimento com a mãe para gerar o filho. E a gente sabe que Jesus nasceu por milagre através do Espírito Santo, sem envolvimento. No caso aí, o único envolvimento aí foi a natureza humana que foi concedida por ela, né? Nesse processo. Mas não houve nenhum contato, né? Não se cooptou nesse sentido. Então, ela não tem um título, às vezes, que recebe, infelizmente, de mãe de Deus, rainha dos céus. Isso acaba saindo do correto, né? É por isso que é uma família peculiar, porque existe um pai, existe um filho, e dentro dessa família existem mais pessoas. Muitos adotados. Você é um deles? Amém. Amém? Amém. Vamos nos examinar. Uma família peculiar. Que privilégio. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos. Você imagina, gente? Às vezes a gente perde a noção do que é isso. A gente não valoriza isso. Vocês vão ter uma leve noção do que é isso. Vou citar aqui um filme que às vezes você assiste, Fúria de Titãs, ou Hércules. Ali tem um Deus e de repente tem um humano que é um semideus, porque o Deus gerou ele. E aí todo mundo às vezes queria ser. Eu queria ser o Hércules, eu queria ser o Perseu lá do Fúria de Titãs. Mas nós somos filhos de Deus, adotados por Deus. É muito mais do que isso, porque isso aí tudo é mito, é lenda, não existe. A coisa nossa é real. E às vezes a gente dá mais valor para aquilo que está no filme, não é querer ser daquele jeito lá, do que reconhecer o que nós já somos. E dar valor a isso. O que nós já somos. Filhos de Deus, adotados, mas filhos de Deus. Privilégio extraordinário. Como é que se torna filho de Deus, né, amados? É sobre isso que eu vou falar ali nesse versículo. É pela fé. É o que está escrito lá em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, leia. Filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então, para se tornar filho de Deus, basta crer. Então, só levantar a mão assim, levantar a mão para Jesus, ele já sou filho de Deus. É uma situação meio drástica isso, né? Porque atualmente o evangelho está tão superficial, porque às vezes quem é que quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente, eu vou fazer uma oração por você, ore comigo, não sei orar. Não, só repete essas palavras aqui, rapidinho. Aí faz aquela oraçãozinha de 5 segundos, 10 segundos e fala, receba o nosso irmão, nossa família, achando que as coisas são assim. Às vezes acontece assim, porque quem faz essa transformação e quem faz esse encontro aí é Deus, não somos nós.
Mas atualmente o Evangelho tem sido pregado de forma muito superficial. E muitas pessoas estão vindo convencidas da mensagem, mas não convertidas. Não tem um encontro verdadeiro com Cristo. Não se arrependeu verdadeiramente. Foi apenas emoção, o sentimento que elas sentiram por causa da melodia da música no fundo. O pastor com oratória ali falando. E vem, ela começa a ficar comovida e tal. E ela vem à frente. Mas durante a semana, durante o mês, durante o ano, a gente vai perceber que essa pessoa não volta mais. Se converteu? Não teve um encontro real com Cristo. Então basta só levantar a mão. Quando alguém é adotado, algo extraordinário acontece. Então, quando a coisa acontece de verdade, acontece de forma extraordinária, ocorre um novo nascimento, que é algo muito maior do que a própria criação do universo. A Bíblia fala que a criação do universo foi feita do nada, não existia nada, Deus falou e tudo foi feito. Mas a nova criação, ou sem nova criatura, Deus pega, glória a Deus pega o estado de uma pessoa totalmente pervertida, corrompida, e transforma tudo isso em uma coisa maravilhosa. Então ele não pegou do nada, ele pegou algo pior e transformou em algo muito melhor. Então o milagre do novo nascimento, ele é mais extraordinário do que a própria criação do universo, se você não parar a pensar nesse contexto. Então o que está escrito na Bíblia? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E por que sois filhos? Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Galácia, em Gálatas, a igreja. Então ele está falando para irmãos, pessoas que já tinham aceitado Jesus, já tinham se convertido, estavam buscando a face dele. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, que significa paizinho, ou pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: porque se viverdes segundo a carne, o que acontece? A Bíblia fala que a carne combate contra o Espírito contra a carne, para que a gente não venha fazer o que a gente quer. E aí Paulo, lá em Romanos, ele escreve à igreja de Roma e fala que se nós vivermos segundo a carne, nós o quê? Nós o quê, amados? Nós morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas aqui há uma contrapartida nossa. Você vê que se a gente não viver segundo a carne, nós vamos verdadeiramente ser filhos de Deus. Mas se a gente continuar vivendo na carne, nós seremos filhos de Deus? Amado, o processo de salvação é uma coisa meio complexa. Existem 4 fatores: justificação, novo nascimento, que é regeneração, santificação e, quando Jesus voltar, glorificação. Glorificação só vai acontecer no final, quando Jesus voltar. A justificação vem pela fé, é quando crê. Só que Jesus deixa várias passagens ou parábolas na Bíblia mostrando que tem pessoas que creem inicialmente, começam a andar, de repente desviam. Elas não perseveram até o fim. Elas foram adotadas, elas não passaram pelo novo nascimento. Vos necessário é nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito é receber o Espírito de
Adoção. Quem é o Espírito de adoção? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não vem fazer morada em nós, essa adoção não acontece. Então, parece que dentro do processo da salvação, tem um momento que a gente acorda com a verdade, e parece que Deus agora permite a gente passar por uma prova. Se realmente quer perseverar, quer ser filho dele mesmo. E aí vai depender da gente, e Deus nos capacita isso, a vencer a carne, para recebermos verdadeiramente e sermos selados pelo Espírito Santo. É por isso que Pedro fala: se vos arrependerdes e converterdes dos seus maus caminhos, seus pecados serão perdoados e virá o tempo do refrigério pela presença do... O tempo do refrigério está onde? Está no final, tá? Pela presença do Senhor só está no final. O que ele fala? Você tem que se arrepender, tem que se converter, e depois disso os pecados vão ser perdoados, e aí vem o tempo de refrigério. Então está tendo um processo aí. Não é algo instantâneo. Opa! Às vezes pode acontecer instantâneo, gente. É Deus que é soberano nisso aí. Mas a gente percebe que na maioria das vezes não acontece instantâneo. A pessoa levanta a mão, vem para a igreja, começa a aprender a palavra de Deus, começa a buscar de Deus a palavra, e de repente começa a praticar essa palavra, aí ela tem um encontro mais profundo com Deus, e é regenerada. Louvado seja o Senhor. Então há uma contrapartida, porque se a gente não buscar renunciar à carne, nós morreremos. E tem muita gente que vem para aceita Jesus, passa pelo batismo e continua do mesmo jeito que ele era. Ninguém percebe uma evolução, um amadurecimento, um aperfeiçoamento da pessoa. A pessoa não amadurece, não cresce em Cristo. Ela teve encontro com Deus? Difícil. Porque Deus é que nos capacita a crescer. É Deus mesmo que vai promover o nosso crescimento. A Bíblia fala que o querer e o efetuar provém de Deus. Deus é que faz a obra em nós. Então, se a pessoa vem para a igreja, 20 anos de igreja e não muda, tem uma coisa errada com ela. Possivelmente ela não teve encontro com Cristo ainda. Precisa se arrepender, buscar a face do Senhor, pedir misericórdia, pedir Deus para trazer o novo nascimento, que o novo nascimento venha acontecer com ela, para que ela possa verdadeiramente ser adotada. Ela ainda não foi adotada. Está na casa de Deus desenganada. Não está no mundo, mas também não vai participar da eternidade. A pior posição é de quem às vezes fica em cima do muro. Porque o muro pertence a quem? O diabo. Por isso Jesus disse... Uma vez os familiares de Jesus foram procurados porque ele estava muito tempo fora de casa, sem comer, sem nada. E Jesus estava na casa lá, cercado de pessoas. E os familiares, a mãe de Jesus, no caso Maria, e seus irmãos foram até ele nessa casa. E ele no verso estava assim: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Aí o que Jesus disse? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a... Quem é da minha família é quem é obediente. Quem é da minha família é quem vive a palavra. Se você só ouve e não pratica, você não é da minha família. Jesus falou lá no Sermão da Montanha, no Mateus capítulo 7, a respeito daqueles que constroem a casa sobre a areia e daquele que constrói a casa sobre a rocha. O que é a rocha lá? A rocha é o quê? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, considerado-ei um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha é o quê? Quem é o nosso isso? Nosso fundamento é quem? É Cristo. A rocha é Cristo, porque toda casa é construída sobre o fundamento. Jesus é a palavra que se fez carne. Então ele está falando, todo aquele que pratica a palavra, executa a palavra, está construindo a casa sobre a rocha, sobre mim. Vai vir a tempestade, que é o juízo final, vai combater a casa vai permanecer. Mas aquele que fala que Senhor, Senhor, eu sou Senhor, Senhor, porque ele fala que nem todo que está no Senhor, o Senhor vai entrar no meio dos céus. Aquele que fala Senhor, Senhor, mas não executa a palavra, não pratica a palavra, mas está na igreja, mas não vive a palavra, está construindo a casa sobre... Vai vir o dia do juízo e a casa vai cair, igual cai para ladrão, né? A casa caiu, não sei. A casa caiu, vai cair para eles também. Do mesmo jeito, Caiu a casa, caiu, não tem nem fugir mais não. Entendeu? Agora, cada um se examine. Cada um vai ter que dar conta de si mesmo diante de Deus. E Jesus está falando claramente aqui: se só é da minha família aquele que ouve e pratica. Se não praticar, não é. Sabe por quê, gente?
Como eu já disse lá em Filipenses 2,13, fala que Deus coloca em nós tanto o desejo quanto a capacidade para fazer. Se nós temos o Espírito Santo de verdade, se o Espírito Santo habita mesmo em mim, é impossível não querer fazer a vontade de Deus. É impossível. Impossível. É impossível ficar na prática do pecado de forma contínua, constante, o tempo todo pecado. Não tem como. O Espírito Santo não se incomoda. Ele bate lá no coração e fala: está errado, está errado, está errado. Você não continua, você se arrepende, pede perdão e vira e dá as costas e sai. Jesus fala: se alguma coisa te faz pecar, melhor você arrancar aquela coisa e jogar fora do que você ir com as duas para o inferno. Né? Ele dá o exemplo do olho, dá o exemplo do braço, da perna, dá o exemplo: arranca, melhor você entrar maneta, melhor você entrar caolho no céu do que você entrar aí com os dois para o inferno. E a pessoa que tem um encontro com Cristo, ela vive isso. Quando alguma coisa faz ela pecar, ela arranca e joga fora. Eu não quero conta com isso, não. Esse negócio está me atrapalhando. Joga para o Espírito Santo, convence. Mas existe um fator aí que eu quero chamar a atenção, que é a apostasia. É uma pessoa que teve um encontro com Cristo, mas ela prefere fazer a vontade dela e não a vontade de Deus. E aí Deus fala com ela, mas ela não quer dar o braço a você, não quer mudar, quer continuar naquela prática. Aí ela se apostata da fé, perde a salvação. É o que a Bíblia fala, né? Mas é porque Deus deixou de falar? Não é porque Deus deixou de falar. Imagina que eu estou aqui e aqui tem uma porta, eu bato. É o Espírito Santo batendo na porta do coração da pessoa. A pessoa vai: não quero abrir, dá um passo para trás, vai bater de novo, dá outro passo para trás, vai bater de novo, vai dar um passo para trás, até que ela sai daqui. Ela vai ouvir o Espírito Santo batendo? Ele continua batendo do mesmo jeito, mas quem foi que endureceu o coração? É por isso que a Bíblia fala: se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais vosso coração como na tentação no deserto. Porque eles endureceram o coração. Deus estava lá querendo, não quero, está se afastando, não quero, está se afastando. Quem foi que saiu da presença? Foi Deus que correu deles? Eles correram de Deus, se apostataram. Você tem nem tempo que o Espírito Santo pode bater no coração, ele bate, mas a pessoa é que fica com o ouvido duro, surdo. É por isso que eu sempre terminava as palavras falando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, né? Porque essas pessoas que são transformadas por Deus podem se apostatar. Infelizmente nós temos vivido isso nos dias de hoje. Vamos tomar cuidado. Mas eu estava aqui falando, né? Jesus estava aqui falando que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam é que são da família dele. Então nós temos que praticar. Aí eu coloquei um mas aqui todo tamanho. Por quê? Deus irá ajudá-lo até nisso. Deus é maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. Além dele vir morrer, pagar pelos nossos pecados, Jesus sofrer a ira de Deus em nosso lugar, para que a gente não viesse sofrer a ira de Deus. A gente é salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, regenerado, e Deus ainda nos capacita e nos dá força a fazer a vontade dele. A gente não fica sozinho em momento nenhum. Deus faz tudo. A única coisa que impede ele de fazer alguma coisa é quando eu não quero. Que é isso que a gente está falando, de endurecer o Deus. Não. Você tem liberdade para falar não, e ele vai respeitar isso. Só que vai ter consequências. Que aquele que ouve a palavra e não pratica é uma pessoa insensata que construiu sua casa sobre a areia, vai vir tempestade, vai combater essa casa vai cair. É a pessoa que Deus está tentando ensinar, ela não dá lugar para o ensino. Não deixa Deus transformar a vida dela. Prefere fazer o que é pecado. Prefere fazer a própria vontade e não quer fazer a vontade de Deus. Tudo bem, Deus vai permitir, mas no dia do juízo, aparta-te de mim, vós que praticais em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres. Nunca vos conheci. Nunca tive intimidade com você. Conhecer ele no sentido de intimidade, relacionamento fiel no relacionamento. Nunca tive um relacionamento fiel. Nunca. Você sempre me deu as costas. Mas eu usava o meu nome. Ia para a igreja. Profetizava. Expulsava o demônio, não por você, mas por causa do meu nome. Porque os demônios saem não é por causa da pessoa, não. É por causa de Jesus Cristo. Então estávamos consertados lá e falando: em nome de Jesus. Jesus honra o nome dele. Não está honrando a pessoa. Está honrando o nome dele. Naquele grande dia, que vai ser o acerto de conta
É por isso que quando o pastor entra no térreo e está lá sendo usado, e profetiza, e Deus está usando e tudo, e às vezes acha que quando está sendo usado, Deus está provando. Não está. Ele está encaixando dentro desse contexto aí. Está sendo usado, porque Deus tem que usar alguém para abençoar outra pessoa, mas naquele grande dia vai tomar aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Da mesma forma, somos cada um de nós, se a gente não vigiar e buscar dar lugar para a transformação de Deus em nossas vidas. Então Deus nos capacita, Ele nos ajuda até nisso. Onde é que está escrito isso? Lá em Filipenses. Está aí. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aí Paulo ordena: fazei todas as coisas sem murmurações, sem condenas. Deus mostra, Deus usa alguém pequeno. Às vezes a pessoa não é nada na igreja, assim, aparentemente hierarquia, em posição, em função, mas Deus está usando aquele pequenininho nem para trazer uma exaltação. Olha, aconteceu isso, está fazendo isso, está errado. Quem é você? Você é o quê? Eu já cansei de ouvir isso. Porque eu não tenho posição nenhuma na igreja. Você é meu líder? Eu falo: Deus, tem misericórdia dessa vida. Tem misericórdia. Não, amado, não sou só um humilde servo do Senhor, tentando te indicar a direção. Mas tudo bem. Você está entendendo? Tem que ter título, tem que ter diploma, tem que ter não sei o quê para poder aconselhar alguém. Não, mas basta ter intimidade com qualquer um tem. Se buscar, desenvolve isso aí. Então toma cuidado quando alguém demonstrar, vê se o que está falando é bíblico, porque Deus pode estar usando. Deus usou uma jumenta, não vai usar o filho dele? Né? A gente fica, mas tudo bem. Louvado seja o Senhor. Está aqui: para que sejam irrepreensíveis. A gente faz tudo sem murmuração. Se você ouvir, abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Eu lembro uma vez, quando eu estava no deserto, e um irmão veio me chamar a atenção. E engraçado que na manhã que o irmão veio me chamar a atenção, eu estava mal. Eu estava sentindo que eu estava morto. Estava muito demais. Uma coisa ruim dentro de mim. E o irmão chegou e falou assim: Deus me incomodou a noite toda. E Deus mandou eu vir aqui porque eu tenho que chamar a atenção a você numa coisa que você fez ontem que está errado. Aí eu falei assim: minha amada, pode falar. Aí aconteceu isso, você não ouviu, não deu valor, você foi orgulhoso, você fez isso. Eu falei assim: amém, amado, é de Deus. Realmente, eu peço perdão, ora por mim. Eu coloquei de joelho, ele orou por mim ali na frequência, saiu não, antes de sair ele ficou assim, assustado. O que foi? Ele falou assim: eu achei que você ia brigar comigo. Tanto que eu falei com Deus que eu não ia falar com você. Porque ele está tão acostumado a tentar exortar as pessoas, e as pessoas, na hora que eu ouvia a exortação, pular, porque crente é sensível. Crente é mais sensível do que pessoa do mundo. Você tem que chegar todo cuidado, para falar com ele. Porque você então pula, é uma coisa assim. Você fala um bocado de coisa com a pessoa do mundo, ela ouve e depois esquece. Você fala nada com o crente, é igual a mágoa. É duro. O crente é sensível demais. E ele estava acostumado com esse tipo de crente. Na hora que ele foi me exaltar, eu falei assim: não, você está certo. E eu estou ruim desde que eu acordei. É porque Deus, eu pequei, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Deus se separou de mim por causa do pecado. Eu tenho que confessar que eu estou errado, mesmo que a comunhão seja essa. Estabelecido. Eu chorei igual criança depois que ele saiu de lá, e a paz voltou de novo no meu coração. Louvado seja o Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Está errado? Abaixa a cabeça, sim, Senhor. Pode lascar pancada, cajadada. Isso mesmo. Isso mesmo. Reconhece, confessa, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aqueles que confessam e deixam, em Provérbios, alcança misericórdia. Então aqui está falando: para que sejam irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra. Tem que praticar. Se não praticar, não adianta. Palavra da vida. Uma vez Jesus exortou um grupo de pessoas e todo mundo deixou ele, só ficaram os 12. Aí Jesus virou para os 12 e falou: vocês não querem também, não? O que é que Pedro falou? Somente tu tens palavras de vida? Não adianta, eu vou sair comigo para onde? Fazer o quê? Só com você que eu recebo vida. Sem você eu não tenho vida. Só em Cristo nós temos vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
a palavra que gera vida. Se você praticar a palavra, você vai ter vida espiritual. Se você não praticar, não tem. O pão da vida é a palavra de Deus. Vou me sentir alimentado quando vivo ela. Se eu não vivo ela, não sou alimentado, eu fico sem nada. Águas irão brotar quando eu estudo e pratico a palavra de Deus. Águas brotarão, águas vivas brotarão de mim. Mas se eu não praticar, não vou ter nada. Nada. Vou botar para fora. É hipocrisia, falsidade. Você não pratica. Vou falar o que, Jesus? Você está entendendo? Então a palavra de Deus não é só letra que está no livro, não. Ela gera vida espiritual em quem vive ela. Por isso que tem que praticar. É por isso que eles fazem quem é, ele ouve e pratica. Porque o próprio Espírito Santo impulsiona a gente a viver o que é de Deus. Se o Espírito Santo não tiver, a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue viver a palavra de Deus. Não, louvado seja o Senhor que nos capacita a fazer isso. Portanto, é impossível uma pessoa ser adotada por Deus e não ser trans, pois Ele mesmo irá. Deus mesmo faz a obra na pessoa. Sabe, uma vez eu vi um pastor fazendo uma analogia disso aí, e ele falou assim: imagina que eu estou chegando aqui na conferência agora, atrasado, e de repente os irmãos me perguntam: por que você chegou atrasado? Eu falo para eles: não, é que eu estava na rodovia, meu pneu furou, eu parei o carro para poder trocar o pneu. De repente eu estava trocando o pneu, um parafuso, uma rola, uma porta do parafuso soltou e foi para o meio da avenida. Eu olhei, não parei para pensar, corri para poder pegar a rolha, e quando eu olhei para o lado, tinha um Scania de 2 toneladas vindo na minha direção e bateu em mim. Foi por isso que eu cheguei atrasado. Aí eu falei assim: as duas explicações lógicas para isso aí é: uma, ele está mentindo; outra, ele é louco, doido de pé. Não tem como. Como é que a pessoa é atropelada por um Scania de 2 toneladas, sei lá quantas toneladas, e chega sem nenhum arranhão no congresso, atrasado? Aí ele para e fala: como é que você quer que eu acredite que você teve um encontro com Deus onipotente, todo-poderoso, e você não é transformado? E você é de Deus. Se um Scania rebenta tudo, o que é Deus diante do Scania? Você tem um encontro com esse Deus maravilhoso, extraordinário, e esse Deus não muda um fio de cabelo seu, nada da sua vida, continua a mesma coisa. É possível? Quem está em Cristo? As coisas? Eis que tudo está na Bíblia. A Bíblia mente? Tem que mudar. Santificação é isso. O que acontece? Justificação, são 4 processos que eu falei, né? Justificação pela fé, depois vem a regeneração, que é esse encontro, é o Espírito Santo fazendo morada, e aí vem a santificação, que é a hora que muda. A santificação, esse processo vai levar a vida toda. Ninguém vai chegar à perfeição nessa vida, mas vai mudar. Aí eu tive um encontro com Cristo 5, 7 anos atrás, por exemplo. Foi 7 anos atrás. Uma pessoa que me vê hoje e olha para o antigo Jamerson, vê que mudou da água para o vinho. Teve uma mudança. Agora a pessoa que não sofre essa mudança, algo está errado na vida dessa pessoa. Então vamos confirmar que Deus disciplina. Abre lá em Hebreus capítulo 12. Eu acho que eu não escrevi essa parte, eu não escrevi nos slides. 12, verso 5, para a gente concluir essa meditação no dia de hoje. 12, verso 5 a seguir. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Está escrito, amados. O escritor de Hebreus, alguns dizem que é Paulo, não sabe quem diz que não tem como saber, mas ele escreveu o seguinte: e já vos esquecestes da exortação que argumenta como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige aquele que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos.
Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, ou seja, respeitamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, os nossos pais terrenos, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, o Pai do céu, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria ou gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Continuando. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Se alguém aqui está desconcertado diante de Deus, está aí o conselho. E fazei veredas direitas. Começa a praticar a palavra de forma verdadeira para os vossos pés, para que o que manqueja, o irmão que não tem discernimento e está olhando por você, o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado, porque o nosso testemunho influencia as pessoas. Deus usa cada um de nós para que todos nós venhamos crescer e ser aperfeiçoados. Quando um cai e anda desviado, o outro é seduzido a fazer a mesma coisa. Mas se todos nós praticamos e vivemos em santidade, as pessoas também são influenciadas a fazer a mesma coisa. E ele conclui lá, que é onde eu vou concluir no caso, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, amados, está aqui, Deus corrige, disciplina. Se alguém sai, Deus vai lá e traz de novo o prumo. Se a pessoa está sem conserto, sem disciplina, sem correção, ela tem grande possibilidade de ela ser o quê? Basta. Não é filho. Então vamos tomar cuidado, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Justificação é quando Deus abre seus olhos. E regeneração, quando você dá lugar, começa a praticar a palavra, é transformado por essa palavra, o Espírito Santo vem fazer morada em você. Depois vem o processo de santificação, que é contínuo, leva a vida toda, mas acontece. Tem que acontecer. Se não acontecer, tem alguma coisa. Glorificação é só para aqueles que perseverarem até o fim. Quando Jesus voltar, vão ser arrebatados com Ele no céu e receberão um novo corpo, incorruptível e imortal. Louvado seja o Senhor por isso. Então, tem certeza que já foi adotado? Aquele que possui espírito de adoção, que é a mesma coisa que o Espírito Santo, tem sido capacitado e corrigido por Deus a fim de participar de sua santidade. Apesar de imperfeito, tem buscado ser fiel em seu relacionamento com Deus. Examine-se a si mesmo. E assim eu termino e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Kátia? Deus abençoe, irmão Jansen. Que Deus continue te usando. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, Paizinho, obrigado porque o Senhor Deus trouxe essa mensagem nessa noite aos nossos corações, Deus. Para a nossa reflexão, Deus, sobre será que nós somos filhos? Nós temos que ter certeza, Pai, e não a dúvida, Pai. Assim como cada pessoa entrou aqui, que cada pessoa sai daqui moldada pela palavra desta noite, Deus. Pai, que sejamos luz, Pai, por onde quer que passamos, Deus. Que nós possamos trazer vidas para Cristo, Pai, pois através da verdadeira transformação que nós somos o testemunho de Deus, Pai. Ó Deus, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe pela vida de cada um que esteve aqui. Amém?